Bom, o primeiro exercício ele diz o seguinte, né? Utilizando a equação da continuidade, calcule a vazão nas três situações mostradas abaixo, né? Então, a primeira situação, nós temos uma calha retangular de base 50 centímetros e altura 20 centímetros de lâmina d'água. Na segunda situação, nós temos um tubo completamente preenchido, um tubo circular de diâmetro de 50 milímetros. E na terceira situação, nós temos um tubo circular também, né, cujo diâmetro é 200 milímetros, mas ele está preenchido só até a metade, né, ou seja, a lâmina d'água tem 100 milímetros, a metade do diâmetro, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos nos lembrar então é que a equação da continuidade diz que é a vazão, é igual a velocidade vezes a área, né? Velocidade de escoamento do fluido vezes a área que ele está ocupando. A gente tem que lembrar também que a área de um retângulo é o lado vezes o outro lado, né? Isso também serve para quadrados, tá? Então, para a gente resolver a figura 1, a gente tem que pensar que a área que o líquido está ocupando é a base de 50 centímetros vezes a altura de 20 centímetros, tá? Mas, para a equação da continuidade valer, essas áreas não podem estar em centímetros, elas têm que estar em metros, beleza? Então, para converter centímetros em metros, basta que eu divida por 100. Então, vamos lá. A área do retângulo, é um retângulo isso aqui, tá? É 0,5 vezes 0,2, né? Dividindo 50 por 100 e 20 por 100 também. Bom, vamos voltar para a equação da continuidade. Então, Q é a velocidade, que o exercício diz que é 0,3 metros por segundo, vezes a área, 0,5 vezes 0,2. Portanto, a vazão Q vai ser, vamos lá pegar a calculadora, 0,3 vezes 0,5 vezes 0,2, 0,03, tá? Então, a vazão Q vai ser 0,03. Mas o Q? Quais são as unidades corretas agora? Bom, você vai pensar o seguinte, a velocidade ela foi dada em metros por segundo, a primeira base em metros e a altura em metros também. Então, eu tenho 3 vezes a unidade metro. Isso vai resultar para mim metro cúbico. Dividido por segundo, eu vou ter metro cúbico por segundo. Bom, só que eu preciso passar isso para litros por segundo, porque é isso que está lá no gabarito, né? A resposta em litros por segundo. Então, basta que eu multiplique por 1000 para chegar nesse valor. Então, 0,03 vezes 1000, e a resposta é 30 litros por segundo, beleza? Então, a vazão de água Q para aquela calha retangular é de 30 litros por segundo. Beleza? Facinho, né? Tranquilo. Bom, agora a gente vai medir a vazão em uma tubulação circular, cujo diâmetro é de 50 milímetros, ok? Claro que a gente vai partir da equação da continuidade, né? Que é a vazão, é igual à velocidade do fluido vezes a área que ele ocupa, Q é igual a V vezes A. E agora, a área de um círculo, né, pode ser π vezes o raio ao quadrado, ou, se eu quiser usar o diâmetro, fica a área do círculo igual π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Percebam que, como eu estou trabalhando com um tubo, né, o mais adequado seria a gente usar essa área aqui, que é dada em razão do diâmetro, né? Uma vez que eu não preciso calcular o raio, eu não preciso... o meu resultado já vai sair em função do diâmetro, né? Então, a gente volta aqui para a equação da continuidade.
Vazão é igual a velocidade vezes a área, só que a área agora vai ser π vezes d ao quadrado, dividido por 4, ok? Continuando então, a vazão Q vai ser a velocidade que não mudou, né? O exercício fala para usar 0,3 vezes π vezes 0,05 ao quadrado, são 50 milímetros, né? Então 0,05 dividido por 4. Agora a gente faz essa continha aí. Então, deixa eu ajeitar aqui. Q vai ser igual, calculadora, vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. 0,3 vezes π, lembra? Eu aperto o Shift e aperto o exp, né? Que vai selecionar o π para mim. Tá ali. Vezes 0,05, o botãozinho do quadrado aqui, ó, embaixo do cursor. Tudo isso dividido, né? Aí está o botãozinho que eleva ao quadrado, dividido por 4. E isso vai dar um número bem pequenininho, ó, 5,89 vezes 10 a menos 4. Olha que número pequeno, tá vendo? 10 a menos 4. Bom, eu vou anotar esse valor, é para dar um número pequeno mesmo, né? Se eu pensar que eu estou trabalhando com um tubo de 50 milímetros, então 5,9 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Bom, o gabarito só vai ter a resposta em litros por segundo. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1000. E o resultado vai ser, vamos lá? Então, resposta vezes 1000. Então, vai dar 0,58. Bom, vamos arredondar isso para 0,59. Então, Q é igual a 0,59 litros por segundo. Maravilha! Olha aí que beleza, tá? Então, essa é a nossa resposta do da segunda figura, ok? Se você ficou com dúvida por que 50 milímetros virou 0,05, de novo, tá? Como eu quero transformar milímetros em metros, eu divido isso por 1000, ok? Então, ó, 50 milímetros dividido por 1000, e o resultado disso é 0,05, beleza? Se fosse para transformar centímetros em metros, então a gente dividiria por 100, tá bom? Como é milímetros, divide por 1000. Bom, o exercício 2 diz o seguinte, tá? Uma caixa d'água de 1000 litros está completamente vazia e será enchida em breve. A caixa d'água está ligada a uma tubulação de 3/4 de polegada, que a gente vai trazer para 20 milímetros, cuja velocidade da água dentro do tubo é de 0,8 metros por segundo. Calcule a vazão de água que chegará na caixa d'água e quanto tempo levará para ela ser preenchida completamente. Beleza? Então é um exercício onde a gente vai calcular a vazão de água em função da velocidade do escoamento e do diâmetro da tubulação. E com essa vazão, quanto tempo vai demorar para encher uma caixa d'água de 1000 litros, ok? Atenção, porque as respostas estão em litros por segundo para a vazão e minutos para o tempo que vai demorar para encher. Ok, então o exercício 2 a gente vai fazê-lo da seguinte forma. Bom, o diâmetro do tubo é de 20 milímetros. Só que eu vou passar isso para metros, então eu vou dividir por 1000. E isso vai ser igual a 0,02 metros. Joia! Esse é o valor, então, que eu vou usar na minha equação. Maravilha? Bom, agora a velocidade de escoamento da água dentro desse tubo é de 0,8 metros por segundo, já está na unidade correta.
Então, pela equação da continuidade, Q é igual a V vezes A. Lembrando que eu estou falando de um tubo circular, né, cuja área é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a vazão Q vai ser igual a velocidade vezes π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Bom, continuando então, a vazão Q vai ser igual a 0,8, que é a velocidade, vezes π vezes 0,02 ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Beleza? Então, esse é o cálculozinho que vocês vão ter que fazer para resolver o exercício de número 2. Beleza? Facinho, né? Parecido com o que nós acabamos de fazer para o exercício 1. Então, qual vai ser a vazão que você vai encontrar nesse exercício? Encontrando a vazão, o tempo de enchimento da caixa vai ser o volume da caixa, né, da caixa d'água no caso, dividido por essa vazão que você encontrou, pelo valor de Q, beleza? O resultado vai aparecer em segundos, ok? Então, atentem-se para isso, porque o exercício dá as respostas em minutos, ok? Outra coisa que vocês têm que se atentar, o volume da caixa você pode usar em litros ou metro cúbico, ok? Só que aí a vazão também tem que ser em litros por segundo ou metros cúbicos por segundo. Usem unidades iguais, senão você não consegue chegar no resultado correto, beleza? Ok, então a gente parte agora para o exercício 3, ok? Agora a gente vai adaptar a equação da continuidade. Ela vai se transformar, né, na equação do diâmetro, ok? A equação do diâmetro é baseada na equação da continuidade, né? Uma fórmula está totalmente correlacionada com a outra, beleza? Dá uma lida nos slides com relação a diâmetro econômico e diâmetro comercial, tá bem explicadinho lá, joia? Então vamos lá, exercício 3. Um novo empreendimento irá requerer uma vazão de abastecimento igual a 2 litros por segundo. Considerando que a NBR 12.218 determina uma velocidade máxima de escoamento da água em um tubo pressurizado igual a 3,5 metros por segundo, calcule o diâmetro econômico e o diâmetro comercial para esse exercício, tá bom? Para você que só entendeu falando blá 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 blá, a questão é a seguinte: a gente precisa abastecer o empreendimento com uma vazão de 2 litros por segundo, beleza? A velocidade de escoamento não pode ser maior do que 3,5, então qual é o diâmetro que vai me dar essas condições de escoamento? Ok, então. Exercício 3. Vamos lá? Deixa eu deixar bem bonitinho aqui. Bom, nós vamos começar então anotando os dados do exercício. Ele me diz que há uma vazão, a vazão Q é de 2 litros por segundo, só que essa vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo. Então eu vou dividir por 1000 e isso vai dar um resultado bem pequenininho, 0,002 metros cúbicos por segundo, beleza? O próximo dado que o exercício me dá é o de velocidade. Então, a velocidade de escoamento da água tem que ser de no máximo 3,5 metros por segundo. Isso já está na unidade correta. Então não tem que mudar nada. Agora a gente vai pensar na equação do diâmetro econômico. A equação do diâmetro econômico é aquela mais chatinha lá, né? Então é 4 vezes a vazão Q dividido pela velocidade de escoamento vezes π. Eu vou tirar a raiz desse resultado e multiplicar por 1000. Lembra?
Por que eu vou multiplicar por 1000? Para que o meu resultado já saia em milímetros, né? Então, é o que tem no mercado de trabalho. Então, vamos lá. No mercado de trabalho, não. No mercado por aí, né? Então, 4 vezes a vazão 0,002 dividido por 3,5 vezes π. Vou tirar a raiz disso e multiplicar por 1000. Ok? Então, vamos lá. Calculadora em mãos. Eu vou fazer direto, tá bom? Mas você, se não estiver confiante, faça passo a passo. Bom, nós começamos pela raiz, abrimos 2 vezes o parênteses, colocamos 4 vezes 0,002, dividimos, fecha o primeiro parênteses, né? Dividido por, abre outro parênteses, 3,5 vezes π. Perceba que eu aperto a tecla Shift e a tecla EXP, e isso traz o π para mim. Fecho dois parênteses e agora multiplico por 1000, beleza? E o resultado vai dar 26,97. Então, diâmetro igual 26,97 milímetros. Bom, a gente pode tranquilamente arredondar isso para 27, sem dor na consciência, tá? Então, 27 milímetros, ok? Esse seria, então, o nosso diâmetro econômico, tá? Se você quiser fazer passo a passo, até você ter confiança, não tem problema nenhum, tá? Então, você começa lá, ó. 4 vezes 0,002 dá 8 vezes 10 a menos 3. Agora, dividido por 3,5 vezes π. 3,5 vezes π eu coloco entre parênteses. Agora eu tiro a raiz. Eu aperto essa teclinha chamada Answer, tá? Ela retorna para mim esse resultado aqui, ó. Então, raiz deste resultado. O resultado dá 0,0269, que eu multiplico por 1000 e dá lá, 26,9. Tá? Exatamente o mesmo resultado que nós chegamos anteriormente. Beleza? Bom, eu também arredondei então para 27 milímetros. Tá? E agora eu preciso encontrar qual que é o diâmetro comercial mais próximo disso. Então eu venho nessa tabelinha de resultados aqui e encontro o diâmetro comercial. Olha só, o que vem depois de 27 é o de 32. Então, o próximo diâmetro depois de 27 é o de 32 milímetros, ok? Finalmente, então, o meu diâmetro econômico é igual a 27 milímetros, porém, o meu diâmetro comercial, aquele que eu vou usar no meu projeto, é o de 32 milímetros. Beleza, gente? Certinho? Bom, galera, uma nota sobre esse exercício e sobre todos os outros exercícios, né? Eu peço para vocês calcularem a velocidade real de escoamento, ok? Nesse caso, a gente começa pensando na equação da continuidade. Se eu quero isolar a velocidade, né, a área passa para o outro lado dividindo o Q, né? Então, velocidade é a vazão Q sobre a área, beleza? Para essa fórmula poder funcionar certinho, a gente tem que se atentar para alguns fatores, para alguns dados. Então, olha só, a vazão Q tem que estar em metros cúbicos por segundo. E a área do tubo A tem que estar em metros quadrados, beleza? Não pode estar em milímetros. Metro cúbico corta com metro quadrado, né? E o que vai sobrar é somente a unidade de metro por segundo, que é justamente a unidade de velocidade, ok? Fica a dica então para esse e para os nossos próximos exercícios que solicitam que você calcule a velocidade de escoamento. Ok? Então, para todos os outros exercícios, a gente vai usar esses procedimentos de cálculo, beleza?
Primeiro eu calculo o diâmetro econômico, vou lá na tabela, encontro o próximo diâmetro superior e assinalo a alternativa, né, que contém tanto o diâmetro econômico quanto o diâmetro comercial. Beleza? Bom, gente, o exercício 9, né, que é um que foge um pouquinho aí dos outros que nós vimos, ele diz o seguinte: será construída uma tubulação para dosagem de coagulante em uma ETA. Esse coagulante tem uma viscosidade superior à da água, portanto, a velocidade de escoamento não pode ser maior do que 2,8 metros por segundo. Perceba, então, nos outros exercícios, a gente usa como velocidade de escoamento no máximo 3,5. Para esse, a gente tem que diminuir essa velocidade para 2,8 no máximo, tá? Calcule o diâmetro econômico para essa situação e assinale a alternativa correta. Considere que a maior vazão possível de coagulante é de 1 litro por segundo, ok? Então, é o mesmo exercício que nós realizamos anteriormente, com a diferença que, em vez de usar agora a velocidade de 3,5, eu vou usar a velocidade de 2,8, ok? A vazão Q, neste caso, é de 1 litro por segundo. E eu quero só o diâmetro econômico, não quero nem o diâmetro comercial, hein? Que legal que eu fui. Vamos lá. Bom, então agora nós vamos fazer o exercício 9. Como o exercício quer que nós calculemos o diâmetro, né? Vamos começar pela fórmula do diâmetro. Então, diâmetro é igual a 4 vezes a vazão Q, dividido pela velocidade vezes π, tiro a raiz da resposta e multiplico por 1000, ok? A diferença em relação aos outros exercícios está nesta variável aqui, ó, na velocidade de escoamento. Porque nos outros exercícios que nós fizemos até agora, a gente usava a água, cuja velocidade era de 3,5. Agora, a gente está calculando para o coagulante, cuja velocidade máxima é de 2,8 metros por segundo, ok? Então, é aqui que vai ter a diferença em relação aos outros exercícios. Fez isso, calcula o diâmetro e assinala a resposta. Tranquilo?